Olá, essa aula de hoje tem como propósito fazer uma breve análise de alguns poemas que foram cobrados no Enem 2018 e 2019. Bora lá? Poema protesto. O que é poema protesto? Poema protesto revela a voz calada dos silenciados, dos vários sujeitos que são silenciados pela sociedade. Para entendermos melhor, vamos iniciar com o conceito de poema. O que é um poema? É um texto literário escrito em versos, caracteriza-se pela sua organização em estrofes, podendo apresentar rimas ou não. E o que significa a palavra protesto? Protesto, de acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa Online, é a manifestação que, feita publicamente ou não, expressa descontentamento ou discordância em relação a alguma coisa. Reclamação, ação ou resultado de reclamar, de fazer uma queixa sobre algo ou sobre alguém. Diante dos dois conceitos de poema e protesto, é possível conseguir construir um conceito de poema protesto. E aí podemos conceituá-lo da seguinte forma: o poema protesto é como uma manifestação poética em que o eu lírico expressa sua indignação, sua discordância e sua insatisfação a respeito de determinada situação ou fato social. Nesta aula, nós iremos analisar 3 poemas que eu considero como poemas protestos, embora eles apareçam aqui com uma linguagem bem sutil. O primeiro poema a ser analisado é da poeta Vera Lúcia de Oliveira. Ele foi retirado do livro O Músculo Amargo do Mundo e foi cobrado no Enem 2018. O poema diz o seguinte: esse cão que me segue é minha família, minha vida. Ele tem frio, mas não late nem pede. Ele sabe que o que eu tenho, divido com ele. O que eu não tenho, também divido com ele. Ele é meu irmão. Ele é que é meu dono. Bicho, se é por destino, sina ou sorte. Só faltando saber se bicho decente. Bicho de casa, bicho de carro, bicho no trânsito, se bicho sem norte na fila, se bicho no mangue, se bicho na brecha, se bicho na mira, se bicho no sangue. Catar papel é profissão. Catar papel revela o segredo das coisas. Tem muita coisa sendo jogada fora. Muita pessoa sendo jogada fora. E aí nós temos aqui a referência de onde foi retirado o poema. Deixa eu só procurar aqui um marca-texto. Então, é possível observar aqui que o eu lírico está expressando a voz de um catador de lixo. Nós temos aqui claramente quando a voz poética na última estrofe diz que catar papel é profissão, catar papel revela o segredo das coisas, e ele conclui com algo bem forte, bem impactante. Muitas pessoas estão sendo jogadas fora. No decorrer do poema, o eu lírico ele se coloca na condição de cão, ele se coloca na condição de cachorro. E aqui nesse caso, ele vai dizer que o cachorro é que é o dono dele. Então, assim, vamos ser ainda mais contundente. Ele se coloca na condição abaixo do animal. Ele está abaixo do animal. E aí ele vai dizer assim, que bicho, se é bicho por destino. Mas aí ele vai diferenciar que existe alguns bichos que são diferentes de outros. Em que sentido? Existem bichos que são bichos de casa, existem bichos que são bichos de carro, há bichos no trânsito, há bichos sem norte na fila. Se bicho no mangue, se bicho na brecha, se bicho na mira, se bicho no sangue. Nesse caso, nessa estrofe, ele vai colocar, vai trazer essa desigualdade social dentro da própria realidade dos bichos, mas como uma forma metafórica de retratar a desigualdade que existe na sociedade como um todo, na sociedade de uma forma geral. Então, assim, por que um poema protesto? Porque eu digo que ele traz uma linguagem mais sutil para protestar. Porque ele vai trazer a imagem do cão
para falar sobre a situação social do catador de lixo. E aí nós precisamos levar em consideração aqui que o cão é um animal que em muitas famílias ele é muito bem tratado, ele tem um lugar muito especial, muito amado, muito cuidado, né? E que existe alguns seres humanos que realmente estão numa situação bem abaixo da situação do cão. A ideia aqui não estou querendo dizer que os bichos não devem ser bem tratados, não é isso de forma nenhuma, né? Mas que existe essa diferenciação entre seres humanos e entre pessoas também, né? Então, aqui nesse caso, o Eulírico traz essa indignação em relação à situação dos seres humanos que estão abaixo da situação dos animais. E ele diz que, ele conclui dizendo que tem muitas pessoas sendo jogadas fora. E como é que ele descobre isso? Por meio da sua profissão de catar papel, que deveria ser uma profissão considerada digna como qualquer outra profissão. E aí nós continuamos. Ainda no Enem de 2018, agora é o poeta Luiz Silva Cuti, em seu poema Quebranto, retirado do livro Negroesia. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos, e mesmo de posse deles, me prende e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim, mesmo a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles começo, fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me embebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego, às vezes. Cuti, Negroesia, foi retirado do livro de poesia Negroesia, Belo Horizonte, Masa, 2007. Então, nós temos agora um protesto em relação à situação dos negros na sociedade. E esse protesto ele é feito de uma forma bem, bem interessante, porque o Eulírico se coloca como a vítima e como o próprio agressor, mais ou menos agressor aí, não sei se seria a palavra mais correta. Mas a discriminação, o preconceito, a discriminação racial é tão grande na sociedade que já foi introjetada no próprio negro essa desvalorização. Quando ele diz, às vezes sou o policial que me suspeito, isso está denunciando uma realidade em que os negros são tratados de uma forma diferenciada pelos policiais, né? Como a gente sabe de muitos casos que acontece. Me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Observe, não é o próprio negro que faz isso com ele mesmo, mas isso acontece na sociedade em diversas situações, né? Mesmo o negro com os seus documentos em mão, andando corretamente, acontece esse tipo de situação, de violência. E ele continua falando, não me deixando entrar em mim, mesmo a não ser, às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim, mesmo a não ser pela porta de serviço. Aqui já vai trazer uma outra realidade social em que o negro é impedido de entrar em algum lugar. E é forçado a entrar pelas portas de serviço, né? Está sendo negado aqui um lugar que ele é de direito, que é o lugar de qualquer cidadão comum, mas que para o negro está destinado o quê? O lugar da porta de serviço, ainda com ranço do sistema escravagista, com aquele ranço antigo que nós sabemos muito bem que nós vivemos em um país em que o preconceito é velado, mas ele está em todos os lugares onde existem seres humanos. E ele continua, às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, começo, fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto que me entrego, às vezes. E aí nós temos aqui uma outra questão, que é a questão da autoestima. A autoestima do negro está muito ferida,
em relação a toda uma situação de negação, uma situação em que uma voz é sufocada, em relação a uma situação de negação de direitos, de acessar os lugares de poder, de acessar os lugares em que o negro precisa estar presente, né? Nos diversos lugares sociais, os blocos sociais. E o eu lírico termina com uma frase que ele deixa em aberto. Às vezes, reticências, ou seja, existem diversas outras situações em que o negro é silenciado, em que o negro é invisibilizado, em que o negro sofre preconceito, discriminação e etc. Então, nós temos aqui, sim, um protesto contra a situação dos negros na sociedade. O outro poema, Enem 2019, do poeta Mauro Mota, retirado do livro Canto ao Meio. Toca a sirene na fábrica, o apito como um chicote, bate na manhã nascente e bate na tua cama, no sono da madrugada. Ternura da áspera lona, pelo corpo adolescente, é o trabalho que te chama, às pressas tomas o banho, tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote, no cais do Capibaribe. Deixa só chorando na esteira, teu filho de mãe solteira, levas ao lado a marmita, contendo a mesma ração, do meio de todo dia. A carne seca e o feijão, de tudo quanto ele pede, dás só bom dia ao patrão. E recomeças a luta na engrenagem da fiação. Nós temos aqui uma outra situação, é uma situação de uma mãe de família, adolescente, como nós percebemos aqui por esse verso, quando ele diz aqui, pelo corpo da adolescente, ela trabalha numa fábrica, e o apito da fábrica vem tirá-la do sono, na manhã cedinho, ainda na madrugada, né? E aí esse apito é comparado ao chicote, e esse chicote lembra também a situação dos negros, não no Brasil, mas a situação dos negros, vamos colocar aqui no Brasil, porque é o país que nós estamos, né? O apito é como chicote, chegou a hora, bora, levanta depressa. O apito bate, o chicote bate na manhã nascente, na manhã que nasce, e bate na tua cama, e ela levanta apressada, sonâmbula, né? Está dormindo em uma lona, está aqui, ó, denunciando uma situação de pobreza, de miserabilidade, é uma adolescente ainda, é uma adolescente que corre para o trabalho, corre às pressas, né? Toma um café com pão, toma o seu lugar no bote, ela vai no bote, no cais do Capibaribe, mas ela deixa chorando o teu filho, ela deixa uma criança chorando, ela deixa uma criança que traz a ideia aí de uma situação de vulnerabilidade, uma situação de solidão, de uma mãe adolescente que não tem com quem compartilhar os cuidados com o seu filho, mas que ela precisa trabalhar para sustentar a sua casa. E ela leva ao lado a marmita, e essa marmita é comparada com uma alimentação de animal, contendo a mesma ração de todos os dias, ou ração, né? Comparado a uma comida de animal, uma comida. E o que tem nessa marmita? Tem carne seca e feijão. E aí, ó, de tudo que ele pede, dá bom dia ao patrão. E recomeças a luta na engrenagem da fiação. Aqui nós temos um poema que protesta contra essa realidade das meninas que desde cedo precisa trabalhar, né, que são mães solteiras, que não têm um apoio da sociedade, mas que precisam ganhar a vida de alguma forma, mesmo sem esse apoio, mas que denuncia-se para que se procure uma situação, para que se procure resolver essa situação, para que busque algo que possa melhorar a vida dessas diversas meninas que existem nesse Brasil, por aí afora. Espero que tenha ficado claro para vocês que é um poema protesto e que ele sempre está presente em diversas provas, né? E, como no caso, vocês viram 3 poemas que foram cobrados no Enem de 2018 e 2019. Um abraço e bons estudos.